pra pensar que a fase que você tanto reclama hoje é a fase que está te preparando para viver os melhores dias da sua vida? É isso mesmo, é isso que você ouviu. O nosso tema hoje é sobre fases. A nossa geração é uma geração que quer tudo muito rápido, quer um relacionamento rápido, que quer casa rápido, que quer um trabalho rápido, quer terminar a faculdade rápido, um corpo perfeito em 30 dias, casamento rápido. Nossa geração quer tudo mais rápido, né? Na teoria é muito fácil a gente fazer diversos planos. Não, vou fazer isso e isso agora, que quando eu tiver 15, 18, 20, 30, eu já vou estar com o meu plano de vida feito. Mas na prática não é bem assim. Na prática a gente tem que respeitar os nossos tempos, na prática a gente tem que respeitar nossas fases, porque cada fase da nossa vida carrega um propósito. Estudos da neurociência mostram que o corpo do ser humano ele demora 25 anos para realmente ser desenvolvido e para ser maduro. Principalmente o córtex pré-frontal que a gente tem, que é aquela área que faz a gente tomar nossas decisões, que faz a gente ter a nossa visão sobre o futuro, que toma conta das nossas emoções. Ou seja, a forma que você age hoje está literalmente moldando o seu futuro, está moldando quem você será no seu futuro. Toda fase que você está passando vai moldar quem você é depois. Por isso que todas essas fases que a gente passa, apesar de parecer desnecessária, todas são necessárias. Para o quê? Para que quando você estiver na próxima fase, você consiga ver o quanto você evoluiu. Porque se a gente ficar pulando de uma casinha para outra toda vez que a gente quiser, a gente não vai conseguir ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu. E não tem nada melhor do que você olhar para trás e falar, caramba, eu era assim, mas hoje eu sou assim, eu nem percebi que eu saí de uma fase para outra. Por quê? Porque você aprendeu a respeitar o tempo que você precisou. Quando você aprende a respeitar a fase que você tá, você vive coisas que quando você olhar para trás, você vai falar, uau, ainda bem que eu vivi aquilo, porque hoje eu sei que eu não teria vivido isso se eu não tivesse aprendido aquilo no passado. Tudo que tá ocorrendo na sua vida hoje tá treinando o seu cérebro e o seu coração para você suportar o que tá vindo depois, porque não existe experiência sem viver aquilo, né? A experiência ela só é algo que é vivida. Então, às vezes você não vai conseguir suportar algo porque você não teve a experiência da vida. Se você tiver com a sua Bíblia perto, pega a sua Bíblia e abra ela em Eclesiastes 3:1 e diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, a Bíblia nos diz para respeitarmos o nosso tempo. Porque tudo que a gente está vivendo, tudo isso está moldando o nosso propósito. A Bíblia ela não nos traz esse versículo à toa. Ela traz esse versículo para a gente ter justamente a consciência de que Deus organiza tudo durante a nossa vida. Não adianta você querer colher sem você plantar, porque tudo que nasce antes da hora não resiste. Tudo que nasce antes da hora não resiste. Ou seja, se você está passando por essa fase, respeita essa fase, porque é essa fase que vai te levar ao seu resultado final. É essa fase que está te levando ao seu propósito. Então aprenda a respeitar a sua fase. Não tenta ficar apressando a sua fase, se comparando com a vida das outras pessoas, se comparando com as situações de outras pessoas. Cada um tem a sua fase, cada um tem o seu propósito. Nenhum propósito é igual. Quando a gente fala que Deus não une pessoas, ele une propósitos, é porque cada um vive o seu. Sabe quando você acha que já tá pronto para um relacionamento? Eu já tô pronto para namorar, eu já tô pronto para casar, eu já tô pronto para noivar, mas eu tô solteiro ainda, que chato, isso é horrível, porque todos meus amigos namoram, todo mundo tá casando, todo mundo tá noivando. Não, essa fase que você tá passando é um treinamento para você refletir sobre o relacionamento de outras pessoas, refletir sobre as atitudes de outras pessoas. Nossa, eu vi aquilo no relacionamento daquela pessoa, eu não gostaria de passar por isso, então vou pegar isso como aprendizado. Toda fase que a gente passa é um aprendizado. E não é só para jovens esse vídeo também é para pessoas adultas. Porque eu queria aquele carro, porque eu queria aquela casa, porque eu queria aquele emprego dos sonhos, porque eu queria aquele trabalho. Construa aquilo, vai moldando, vai respeitando a sua fase, vai fazendo coisas que te levam até o seu objetivo. Não adianta falar, eu quero pular, eu quero pular, eu quero pular. Você não trabalha para ter um objetivo. Você quer chegar onde você quer? Sim, mas você tá fazendo por onde para chegar lá? No que você tá trabalhando para você chegar lá? Qual é a disciplina que você está levando para você chegar no seu objetivo? Vamos respeitar a nossa fase, mantendo a disciplina, o foco, o nosso propósito, parar de querer ficar intervindo no propósito dos outros ou parar de comparar o nosso propósito com o propósito dos outros, porque às vezes Deus exige algo de alguém que Deus não exige de você. Às vezes Deus exige coisas de você que não exige de outra pessoa. Então a gente tem que respeitar o tempo e a vida de cada um. E isso ninguém pode mudar, nem você e nem eu. A verdadeira consciência, ela vem das lições que a vida nos traz. Ou seja, todo mundo sabe que existe fases. Existe a infância, né? Existe a juventude, existe aquela fase do adulto, existe aquela fase do idoso. A gente tem que aprender a respeitar a nossa fase.
Porque se você queima etapas da sua vida, se você quebra fases da sua vida, aquilo que deveria ser um ensinamento não vai ser um ensinamento para você. Ai, porque fulano se dedica tanto, porque fulano lida tão bem com tudo, aquilo porque ele conseguiu respeitar a fase dele. Não adianta você querer entender o que você não está apto para entender. Não adianta você querer agir em cima de uma coisa que você não está apto para agir. Não adianta você querer exigir coisas das pessoas se você não está apto para agir consigo mesmo. Então a gente tem que aprender a respeitar. Não, hoje eu sei isso, isso e isso. Hoje eu sei isso e aquilo e aquilo. Hoje eu sei aplicar isso, isso e isso. E se hoje eu sei aplicar o que eu sei, foi porque lá atrás eu estudei. Porque lá atrás eu fiz aquilo para chegar onde eu tô agora. E hoje eu posso passar e aplicar isso na vida de outras pessoas. Ai, porque fulano tem muita experiência. Porque fulano teve a fase de ter a experiência dele. Você não está respeitando a sua fase, por que você quer que chegue tudo na sua mão? O cérebro do ser humano, ele cria diversos padrões, e um desses padrões são os padrões naturais. Se você hoje sabe lidar com uma frustração na sua vida, o seu futuro vai ser um futuro próximo de resiliência. Por quê? Porque lá atrás você lidou com uma frustração. Aquela frustração foi uma lição que te moldou e hoje você é quem você é. Por quê? Porque você aprendeu lá no passado. Você conseguiu respeitar o seu tempo e a sua fase no passado. É igual um professor e um aluno. Antes de um professor ser professor, ele já foi aluno. Então você tem que aprender a esperar a sua hora. Quem nunca tem paciência de aprender, nunca vai ter o dom de ensinar. E se eu pudesse dar um conselho para você hoje, e eu queria muito que esse conselho servisse para todo mundo como uma utilidade pública, se eu pudesse dar um conselho para você hoje é: não despreze as suas fases. Nem essa dor que você está sentindo. Às vezes a dor que você sente hoje é uma preparação para a felicidade que vai vir amanhã. Às vezes essa prova que você está hoje, né, é uma prova que está te preparando para a vitória que você vai receber. Então você tem que aprender a esperar, a receber, a ser paciente. Se você se sente preso, se você se sente atrasado, lembre-se, não está atrasado, você está se preparando. Não é atraso, é preparação, preparação para o que pode vir, preparação para o que você pode suportar. Romanos 8:28, sabemos que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Ou seja, continua buscando, continua nessa repetição, continua com esse pensamento, continua com essa disciplina, continua com esse foco, porque vai dar certo. A única pessoa que pode limitar o seu propósito, o que você tem que viver, o seu milagre, é você mesmo. A sua fé é a única coisa que te limita. Se você tiver fé, não tem como dar errado. Eu queria que todo mundo colocasse na sua cabeça: se você tem fé, você vai dar certo. Pode demorar 5, 10, 20, até 30 anos. Você vai dar certo. Temos diversos exemplos bíblicos à nossa frente. A mulher do fluxo de sangue, o homem que era coxo há 30 e poucos anos, e pela fé eles foram salvos. Não foi porque Jesus falou: vai e sinta-se curado. Não. Jesus até fala para a mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Ou seja, quando você tem fé naquilo, quando você tem convicção de que você vai dar certo, é impossível você dar errado. Seja nos seus 17, nos seus 30, nos seus 40 ou nos seus 60 anos. Tem coisas que é impossível de dar errado. E se você pensa negativamente, você vai dar errado mesmo. Agora, se você pensa positivamente, se você tem fé, se você tem disciplina, se você tem consistência, é impossível dar errado. Então valorize a sua fase hoje, aprenda hoje, cresça hoje. Porque às vezes o hoje que você está vivendo é o hoje que outra pessoa está pedindo para viver um dia. O hoje que você está sendo ingrato é o hoje que muitas pessoas dariam a vida para ter. E inclusive esse mesmo hoje é o hoje que está te preparando para o seu futuro. Quando você perceber, você vai estar com 30 anos pensando da mesma forma, reclamando do mesmo jeito, enquanto aquele que valorizou o tempo dele, a fase dele, o crescimento dele, o amadurecimento dele, está sendo próspero. Não só próspero de dinheiro, mas próspero de saúde. Tem uma família estruturada, tem carro, tem a casa. Então, aprenda a diferenciar fases e fases, tempos e tempos. O hoje está te amadurecendo porque você pode ganhar amanhã. Antes do Senhor te dar alguma coisa, Ele tem que te preparar para receber. Porque se você recebe uma coisa despreparado, aquilo não vai resistir na sua mão, aquilo não vai crescer na sua mão, aquilo não vai frutificar na sua mão. Então, através desse vídeo, eu quero que você entenda que fases são necessárias para o nosso amadurecimento. Quando a gente fala de fases, a gente fala do que é necessário para a nossa vida, do que não é mais necessário. E quando a gente fala de fases, a gente fala do que a gente necessita e do que a gente não necessita mais.
Às vezes essa fase que você tá não tá batendo com a fase do fulaninho. E para isso você precisa tirar o vínculo que vocês têm. Brigar, Vitória? Não. Discutir, Vitória? Não. Aprender e amadurecer e falar. Não, hoje eu estou vivendo uma fase que fulano não vai entender. Então tudo bem se a gente se afastar. Hoje eu vivo uma fase que eu já não vejo aquela pessoa na minha vida. Então eu vou me afastar daquela pessoa, eu vou tirar aquela pessoa da minha vida. Você tem que aprender a respeitar o seu tempo, a respeitar o que você está vivendo. Se você não consegue controlar quem entra e quem sai da sua vida, você nunca vai possuir o controle que você tem. Quem tem muito medo de perder o que tem hoje, nunca vai possuir aquilo que deseja. Por quê? Porque você não pode ter medo de tirar as pessoas da sua vida. Você não pode ter o medo de ser sincero, de dar sua opinião, de falar, olha, eu acho isso. Porque é necessário. Às vezes, outras pessoas estão moldando a sua fase. E da mesma forma que outras pessoas podem moldar a sua fase, você pode moldar a vida de outras pessoas. Você já conheceu alguém que te deu um conselho tão bom que você guardou aquela pessoa na sua cabeça? Você falou, caramba, fulano me deu aquele conselho aquele dia. Esse conselho que o fulano te deu está formando você. Esse conselho que o fulano te deu, ele pode não saber, mas está formando um pensamento que você nunca tinha tido antes. Então, da mesma forma que fulano pode estar te dando conselho hoje, amanhã é você dando um conselho para outra pessoa. Então, aproveita a sua fase. Viva a sua fase, aprenda na sua fase, no seu tempo, tudo tem um tempo determinado para tudo que é debaixo do céu. Se você ficou até o final desse vídeo e sentiu que esse vídeo serviu para você ou serviria para outra pessoa, manda para aquele colega, manda para aquela amiga que precisa de ouvir isso. Ou se serviu para você, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e me fala qual é o conteúdo que você quer que eu traga aqui, que é sempre um prazer estar trazendo vídeo para vocês. Toda fase é necessária para a vitória que você quer alcançar.